Bom, começando mais uma vez, mais um dia distante de vocês, né? E aí, acho que eu já até te falei a semana passada que, por enquanto, por enquanto, assim, no sentido desse ano, já é uma certeza que nossas aulas terminarão online, né? Então, assim, uma das coisas que a gente já sabe é que, por enquanto, a gente vai continuar online. Hoje, o governo deve falar algumas coisas aí com relação à flexibilização, está marcado para hoje, mas acho que a tendência é de fechar mais do que de abrir. Né? A tendência não é que abra, não. Tá? Pelo menos por enquanto. Né? Parece que teve aumento aí, né? Então a gente vai ter que se segurar mais um pouquinho. Tá? Por enquanto estão mantidos também as aulas de reforço, que eu tinha explicado para vocês, já expliquei algumas vezes. Por enquanto elas estão mantidas, tá? Então, por enquanto ainda podem ser marcadas, perdão, as aulas de reforço. Então, para marcar, tem todos os trâmites estão lá no grupo de vocês. Então, lá no grupo de vocês, tá lá como é que faz para marcar, tá? Evidentemente, caso vocês acham que haja necessidade. Depois é vocês que têm que me falar, tá? Outra coisa, pessoal, lembrando sempre a questão dos exercícios que eu passo em aula, tirando os exercícios que são para casa, os que eu passo em aula são para ser feitos em aula, tá? Então, por favor, não deixem de fazer, tá bom? Bom, continuando aí, a gente está falando nessas aulas. Hoje é a última do Adobe Spark, tá? Então, é a última aula que vocês vão ter. Eu falei para vocês que o intuito de falar de novo do Spark era principalmente para nós termos um retorno melhor do que vocês aprenderam. O Spark é um dos bons módulos que dá para dar à distância. Ele é bem simples de uso. A gente consegue ter um uso melhor dele, tá? Então, então assim, o intuito é sempre melhorar para vocês, tá bom? Então, é fazer o melhor, fazer com que vocês tenham o melhor aproveitamento aí de tudo, tá bom? Então, por isso que a gente tem repassado o Spark para vocês. É um software muito simples, muito ágil, que tem muitas facilidades de uso, tá? E que a gente consegue passar muitas coisas ali no decorrer, no decorrer do módulo. Outra coisa, ele tem a versão grátis, e aí uma das coisas que as pessoas acabam confundindo é devido a achar que ele não tem uma versão paga, tá? O Spark tem uma versão paga também, tá? Assim como todo software da Adobe. Então, ele tem também essa versão paga, e aí, se vocês um dia tiverem a possibilidade de usar, né, vocês vão notar que ela é bem mais completa, tá? Mas com a versão gratuita, você tendo bastante criatividade, já dá para fazer bastante coisa, tá, gente? Não é porque então assim, não é porque vocês estão usando uma versão gratuita que não dá para fazer nada, tá? A versão gratuita dele dá para fazer bastante coisa aí, tá bom? Uma outra coisa que a gente já viu também é como logar, né? Você pode logar com sua conta no Facebook, com sua conta nas suas redes sociais, né? Com sua conta no Google, criar um login da Adobe. Criar um login da Adobe é gratuito, pessoal. O que não é grátis é usar o software, tá? Então, você criar o login lá dentro do site da Adobe, você não paga nada. Né? Eu tenho, por exemplo, uma conta na Adobe, né? Mas isso não quer dizer que eu posso ir lá e baixar todos os programas da Adobe gratuitamente.
tá? Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, a gente tem que ter noção disso aí, tá? Ele é bem simples de logar, ele é um dos softwares mais simples. Aliás, a Adobe, ela melhorou bastante o sistema de login, né? Então, tudo melhorou muito, tudo fez com que passasse a ser bem mais rápido, bem mais ágil e de bem mais simples entendimento, né? Isso faz que a gente trabalhe bem melhor, tá? Bom, galera, continuando aí, uma das coisas que a gente mais fala para vocês é sobre o desempenho, ou sobre ali como vocês podem fazer para que vocês divulguem algo. E tem um curso, é um curso superior, quando vocês chegarem lá ao curso superior de vocês vão conhecer ele, né? Tem um curso que chama Publicidade e Propaganda. Esse curso superior, ele ensina metodologias para que você possa trabalhar com conceitos de marketing, tá? É um curso bem bacana e você conhece todos esses conceitos. É lógico, pessoal, que uma das coisas que eu sempre procuro dizer que, sim, nada é maior que a criatividade. Então, por exemplo, entre você, desde fazer um curso superior, desde você ter acesso a mecanismos, a tecnologias, desde você ter opções de trabalho, né? Tudo isso, pessoal, não é nada se você não for criativo. É lógico que toda vez que a gente faz um curso, toda vez que a gente se planeja, tá? Nós temos mais ferramentas. Então, nós conseguimos adquirir mais ferramentas para que, assim, a gente possa trabalhar de maneira melhor, tá? Então, o intuito principal, quando você vai fazer um curso ou vai estudar, é você ter mais ferramentas de trabalho. O curso de Publicidade e Propaganda, ele auxilia muito nisso, tá? Ele auxilia muita gente a você ter ali mais ferramentas para trabalhar, tá? Igual eu falei para vocês, antigamente tinham-se grandes agências, então para você trabalhar na área de marketing, para você trabalhar na área de propaganda, você tinha que estar engajado em uma grande agência. Hoje isso já não é tão verdade, né? Hoje a gente tem aí mecanismos, né? Por exemplo, para fazer uma propaganda que são bem mais que você precisa ter bem menos acesso, principalmente a parte financeira, tá? Do que nós tínhamos aí há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje eu falei que se você está sozinho, você pode muito bem ser a sua própria agência. Desde que você, igual eu falei, você tenha criatividade, que você estude mercado e assim por diante, tá? Outra coisa de extrema importância é entender a função do marketing. Às vezes as pessoas acham que a função do marketing é só de publicar as coisas. E não é bem assim, tá, galera? O marketing, ele é maior que isso, tá? O marketing, você tem que ter mais habilidades do que apenas pensar que você vai apenas ali pegar e tentar divulgar alguma coisa. O marketing, você vai agregar valor a alguma marca, especificamente a algum assunto. Então, agregar valor a marcas, essa é a função do marketing. Marketing é uma ciência gigante, tá? Você tem que estudar muito para fazer que tudo dê certo. Às vezes as pessoas acham que é sorte, né? E a pessoa fez uma ação e deu sorte, deu certo ali. Não é bem assim, tá, galera? É muito mais que isso. Muito mais que sorte, muito mais que especificamente o trabalho. É muito trabalho no dia a dia. Tem que ter muito conhecimento para se trabalhar na área de marketing, tá? E a função dela, além de divulgar, promover, é você ter aquele trabalho no dia a dia, tá? Uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer é o marketing pessoal. É saber se apresentar. Quando vocês que estão numa idade ainda pré-emprego, né, que a gente fala, vocês ainda vão começar a procurar alguma coisa, ou vão começar a se preparar para estar inteiro para o mercado de trabalho,
Uma coisa interessante é você saber mostrar o melhor de você. Então, para isso, o marketing pessoal é fantástico. Então, por exemplo, eu não vou chegar numa entrevista e falar só os meus defeitos, pelo contrário. Eu vou procurar exibir tudo que eu tenho de melhor para que a empresa tenha interesse em mim. Então, para que uma empresa tenha interesse em você, você tem que ser uma pessoa que tem uma boa oratória, fale bem, você tem que ser uma pessoa que se comporte de maneira legal, você tem, além de tudo, tem que ter um bom currículo. Hoje, a gente fala assim, quando a gente chega aí nesses níveis, hoje nós estamos num nível de desemprego muito grande, né? Só ver o país aí, o país ainda está nessa crise devido a esses fechamentos, né? Devido a esse período que nós estamos passando. Então a concorrência lá fora vai ser cada vez maior. E cada vez que a gente para, né, assim, para fazer uma análise, tem mais gente no mercado de trabalho. Então, são mais pessoas para concorrerem com você. Tá? Então, isso faz com que trabalhar cada vez melhor, e principalmente, né, a questão não é nem trabalhar, né, a questão é demonstrar que você é melhor. Eu falo que tem gente que é rei da entrevista. Como assim rei da entrevista? A pessoa vai, na entrevista ela ganha. E não tem como conseguir chegar próximo a essas pessoas, né, que são os famosos reis da entrevista. Tá? Então, isso tudo é conta do marketing pessoal. É como a pessoa pode e faz para se ofertar melhor. Outra coisa importante que eu falei é a questão da oratória. O que quer dizer isso? É falar bem. Uma das coisas que você precisa para falar bem é ler muito, tá? Eu vejo que a geração de vocês é uma geração que não tem o hábito ou assim, não tem muito hábito de estar fazendo leitura, sabe? Não tem você, alguns, tá? Não vou falar todo mundo, que então, é uma geração que perdeu esse hábito. A minha geração lia muito. E vocês, devido à própria facilidade, devido à internet facilitar muito, vocês, alguns de vocês, mais uma vez, acabam por deixar isso de lado. E é muito importante, pessoal, é muito importante que vocês leem. Você lendo, você se porta melhor, você fala melhor, tá? Você, por exemplo, numa entrevista, você vai conseguir se, né, principalmente se ali se portar de uma maneira bacana, tá? Então, isso tudo é com base na leitura. Hoje eu vejo a grande dificuldade, porque quando eu recebo o trabalho de vocês, e eu vou corrigir, muitas vezes tem palavras escritas erradas, né? Isso aí, galera, não pode, tá? A escrita, ela tem que ser correta. Vocês têm quase a obrigação, né, ali de escrever corretamente. Por quê? Já imaginou você numa empresa, você vai mandar um e-mail para alguém, seja para um chefe, para alguém com um cargo superior ao seu, e vai escrito errado, né? Pessoas te mandam, nem contrata, né? Um cara desse não pode, a empresa não pode ter uma pessoa que escreve errado, tá? Não tem lógica, tá bom? Então, por isso, se atentem a isso. E quando vocês perceberem que estão falando muito errado, estão falando muito, usando gírias ou termos, tá? Hoje, com o uso de redes sociais, isso é muito grande, né? Porque nós temos o costume, por exemplo, lá na rede social, de abreviar tudo, de usar uma linguagem específica para a rede social, né? Às vezes você vai lá na sua rede social específica você usa a linguagem que você está acostumado a ela, né? Então, isso aí não é legal. Então, o ideal, né? Então, assim, o ideal é que você seja o mais formal possível. É lógico, nós temos os nossos ambientes, né? Ah, mas com os meus amigos eu preciso ser assim? Não, gente. É só você saber a hora que você está com seus amigos e a hora que você está no seu ambiente de trabalho. Tem que saber quando é uma hora e quando é a outra, tá bom? Para você fazer de maneira correta.
Uma coisa importantíssima é o currículo de vocês, tá? O currículo, pessoal, o currículo é um documento que você envia para uma empresa quando você está procurando um emprego, por exemplo. E aí, qual que é a importância primordial de um bom currículo? A importância é que quando a gente lê um currículo, lá na escola, quando vai ter contratação, eu ajudo lá, eu leio alguns currículos. Quando você lê um currículo, o primeiro passo é a pessoa sentir curiosidade de te conhecer. Como assim curiosidade de me conhecer? Você quando vai chamar alguém para uma entrevista, a gente não conhece a pessoa. Então a gente tem que, analisando aquele papel, eu tenho que ter curiosidade de saber quem é aquela pessoa que mandou aquele papel. Então, é isso que faz a gente aí ter, ter um bom currículo e saber preencher. Não é encher de coisa, vou encher meu currículo e vai chamar atenção. Não, porque as pessoas nem têm tempo. Uma vez teve uma pesquisa que 90% dos currículos eles são jogados fora nos primeiros 15 segundos de leitura. Porque as pessoas não têm tempo. Por exemplo, eu não tenho tempo de ficar olhando currículo a currículo lá na escola. Então, o que eu vou fazer? Os que eu achar melhor. Os que eu achar que são melhores, eu vou pegar e vou chamar aí sim para uma entrevista, tá? Então, aí você chama a pessoa para uma entrevista é, e aí vai conhecer melhor, né? Então, é, quando você for chamado para uma entrevista, já saiba que você já deixou um monte de gente para trás. Então, é uma chance gigante que você está tendo ali, tá bom? Então, vamos para o nosso primeiro exercício, tá? É mais do que vocês entenderam aí de tudo que eu falei até agora. Vamos lá, pessoal.
Lucas, você quer perguntar alguma coisa?
lá, pessoal, já deu tempo, né? Bom, o Lucas perguntou aí até quando vão as nossas aulas, né? Então, nós temos mais duas, semana que vem e a outra. Nossas férias se iniciam dia 14 de dezembro, tá? Na verdade não inicia dia 14, né, gente? Dia 14 é o nosso último dia de aula. Tá? Então, o último dia que nós vamos ter aula esse ano é dia 14, aí nós paramos dia 21, dia 28, voltamos dia 4 de janeiro. E depois eu vou mandar o comunicado certinho para vocês, tá bom? Bom, galera, então, essa primeira questão foi mais que vocês entenderam, né? De cada assunto passado aí que nós tivemos. Algumas coisas são extremamente pessoais, tá? Então, por isso, vou ler cada uma aí tranquilamente. Bom, aí, pessoal, o que a gente mais falou durante as aulas foi sobre a questão do marketing digital. E o que eu falei para vocês? Eu falei que, né, dentro do marketing digital, o que a gente mais tem que ter de aprendizado, de conceito, é esta parte dos novos meios, né? Os novos meios, eles são de suma importância. Por que são de suma importância? Porque nesse período, principalmente esse período que nós estamos passando, nós notamos o quanto tiveram dificuldades ali algumas empresas, vindo até a fechar. As empresas até fecharam, muitas, né, fecharam devido a essa dificuldade de se manter, de se criar novos meios, né, de divulgação e novos meios de acesso, tá? Então, a gente nota bem ali o quanto que vem de evolução, né? Quem soube se adaptar melhor a esses novos meios, né, se saiu melhor também. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando vai pensar no marketing digital. Tá? E hoje, né, os meios de divulgação são gigantes. Né? Hoje a gente, por exemplo, tem aí no uso de aplicativos uma das maiores saídas. Né? Por que uma das maiores saídas, pessoal? Porque o uso de aplicativos hoje, né, hoje não se dá para imaginar uma empresa que tente desenvolver um produto ou um serviço sem usar aplicativo. Né? Você vai hoje em qualquer lugar, né, qualquer empresa, qualquer lugar mesmo, você vai ver que a empresa lá tem um aplicativo dela. Principalmente empresas do ramo de vendas. Principalmente quem trabalha no ramo de vendas precisa ter um aplicativo para que tenha um desenvolvimento melhor, ou mesmo para que tenha uma assertividade melhor. Eu sempre falo para vocês, eu tenho alguns aplicativos de empresas no meu smartphone, e aí às vezes eu entro nessas empresas e elas, por meio ali de questão de rede, porque eu já entro no aplicativo também, a empresa vai e já começa a mandar as promoções naquele horário. Ela tem uma coisa em programação que nós chamamos de algoritmo. O algoritmo é a estrutura. Esse algoritmo ele vai lendo, entre aspas, o seu comportamento. Então, ele vai vendo o seu comportamento ali e com base no seu comportamento, né, com base ali no que você tem geralmente comprado, com base no que você tem feito, ele vai trabalhar. Então, é muito importante o uso desses algoritmos e o estudo do aplicativo. Quem tem um aplicativo melhor consegue ter mais e mais ali resultados, né? Então, não é só você ter um aplicativo. Um dos erros também é esse. Às vezes as empresas acham que é só ter um aplicativo. Não é, tá, gente? Tem que ter um que funcione com qualidade. Por exemplo, tem uma rádio que eu gosto muito de escutar, mas o aplicativo dela é horrível. Então eu fui deixando de escutar ela, né, no aplicativo. Só que assim, a gente escuta
música o dia todo. Então tem que ser algo de qualidade. É igual os serviços de streaming de música, né? Se ele não for de qualidade, não adianta. Você vai procurar outro serviço, tá bom? Então, vamos para o nosso segundo exercício aí. Vocês vão promover uma ação de marketing. Vocês podem escolher um produto, um serviço, uma empresa. Se você fosse contratado hoje, por exemplo, assim, a escola te contratou. Como você faria para criar uma ação de marketing para a escola? Tá? Como é que você ia, quais passos você ia seguir? Onde você ia, onde você ia, qual nível você ia buscar, que tipo de público e assim por diante. Não precisa ser escola, tá, pessoal? Você vai escolher. Dá um tempo bem bacana para vocês. Podem fazer aí, por favor.
Ah, se a gente continuar? Bom, então assim, quando for, né, que passos você deve seguir? Então, na verdade, igual eu falei para você, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica, né? Tem, né? Tem, tem estudos, mesmo sendo uma hoje a gente tendo ali algumas coisas que dá para seguir, para facilitar, não é algo que seja tão simples, tá? Uma das coisas que nós já temos ali meio que um norte para tomar é ir para o meio para as mídias sociais. O povo fica muito tempo nas redes sociais, muito mesmo. Então, é um meio importantíssimo de se conseguir chegar próximo ao nosso público-alvo. Então, um é as mídias sociais, tá? Saber qual mídia social seu público vai usar e saber como portar dentro dessa mídia social. Hoje, não existe não existe um meio, né, de se você pensar em tentar fazer algum tipo de divulgação sem as mídias sociais por perto. Não, eu não vejo ali, né? Porque, né, por mais que as grandes empresas, os grandes conglomerados de comunicação ainda estejam presentes, principalmente em países como o nosso, né? O Brasil ainda usa-se muita TV, rádio, essas coisas. A rede social ela está firme e forte também neste meio, tá? E aí tem alguns mecanismos maiores. Por exemplo, o Google, né? O Google é o maior buscador de todos, o Google é o maior mecanismo de acesso de todos. Então, quando você vai fazer uma busca, né? O Google ele está sempre em alta. E o Google também ele não é dono só do buscador, né? A gente tem que lembrar que o Google é dono de duas startups gigantes, hoje já nem são startups mais, por exemplo, o Android e o YouTube, né? Startup era quando era lá no começo e o Google foi comprar, agora já são realidades, né? Então, quando a gente vê o Android ali, sistema operacional mais usado no mundo, né? A gente vê o poder do Google. Quando nós vemos a quantidade de vídeos no YouTube, né? A quantidade de views, que é o principal, né? E uma pesquisa que foi feita com relação ao Google, a, a, a visualizações, a coisas assim, para vocês terem uma ideia de planejamento, quando, quando uma pessoa vê um vídeo no YouTube, o engajamento é muito maior do que na TV. Por quê? Porque na TV, às vezes, a pessoa liga e vai fazer outras coisas. E quando ela está vendo na internet, geralmente não. Geralmente ela está dando atenção àquele vídeo. Então, né, isso ajuda bastante, tá? Outra coisa é o famoso marketing de conteúdo que a gente já havia falado, né? Tem alguns cuidados, né? Que a gente tem que tomar no marketing de conteúdo, né? Quais seriam os cuidados? Não ficar postando um monte de coisa. Uma das coisas que a gente tem de mais problema é ficar as empresas ficam colocando um monte de coisas, né? Vai enchendo o nosso feed. A empresa não faz isso porque tem um estudo, mas as pessoas aí vão colocando um monte de coisa e aí vai ficando uma coisa chata, né? Vai ficando uma coisa que vai tendo poluição. Então, saber o público. Cada público age de uma maneira. Então, cada público ali, ele tem uma maneira específica de se comunicar ou de ver aquele conceito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí também, tá bom? Então, vamos para o nosso terceiro de hoje e o último de hoje, exercício, tá? Vocês vão desenvolver uma ação para aquele exercício da aula anterior. Como vocês fariam essa ação? Vai lá, pessoal. Tem que fazer ali, ó, um cartaz, um banner e um panfleto, tá? Para aquela ação
que vocês foram contratados.